Saudações renováveis e prevencionistas a todos. Sejam todos bem-vindos. Seguinte, hoje é um tanto quanto especial. Hoje eu falo que é o divisor de água. Nós estamos aqui prestes a criar história aqui no Descomplicando a Norma Podcast, o seu canal de descomplicação da norma. Hoje vamos tratar sobre um assunto que é gestão de treinamento em SST. Mas eu não vou sozinho. Hoje eu estou com um convidado, mas não é muito especial, não. Mas é demais. É demais da conta. Por quê? Eu vou falar aqui algumas razões por que dele ser especial aqui no nosso podcast. Primeiro, ele é de fato, né, literalmente, um especialista em gestão de treinamentos industriais. Ele que tem mais de 10 anos de experiência em saúde e segurança do trabalho, ele que é CEO da TMS, ele que é formado em gestão integrada de QSMS, gestão estratégica de pessoas, ele que tem aí uma prática e uma abordagem de criação de matrizes de treinamentos eficientes, não só eficientes, mas também eficazes. Garantindo aí a segurança, conformidade, com foco aí, né, em transformar desafios complexos, inclusive, em soluções inovadoras para a indústria. Então, sem mais delongas, eu quero receber aí com uma salva de palmas, receba aí uma salva de palmas virtuais, ele, Arthur Lima. Saudações, meu amigo, muito boa noite. Fala, mestre, boa noite, obrigado, maior prazer, você é maravilhoso, um cara que eu admiro muito aí, então espero que eu possa contribuir, ser direto ao ponto, sem rodeio, porque aqui não é Barreto, né? Se não é Barreto, não precisa ter rodeio, vamos embora. Excelente. Então, essa prática que a gente falou até no vídeo, olha só, ele tira realmente da teoria e coloca na prática e vamos ver, e realmente excelência. Olha só, pessoal, boa noite, coloca aí de onde você está assistindo esse podcast, lembrando que a gente está no LinkedIn e estamos no YouTube também, então temos mais de 100 mil prevencionistas, e olha só o nível, olha o nível, Arthur. Saudações, meu amigo Adilson Monteiro. Aí, ó, ele que é head aí de segurança do trabalho. Então, ó, tá aqui, ó, grande abraço, tá aí, ó, junto com a gente. Cara, que sensacional. O Vitor, direto de Brasília. Olha só, de Brasília. E é do Brasil todo. Agora você aperta o cinto aí, tá, Arthur? Olha só, olha como que é isso. Natal, Rio Grande do Norte. Aí você vai, não, vamos para Minas Gerais. Tá aí, ó, pessoal de Minas Gerais é do Brasil todo aqui te prestigiando e querendo aqui consumir e buscar o seu conhecimento, irmão. Então, aqui, ó, olha só, é assim, ó, Campina Grande, Sergipe. Então, é Brasil todo conectado, prevencionista de norte a sul, de leste a oeste, de realmente até em Manaus, inclusive, né? Por isso que a gente coloca lá no nosso texto o horário de Brasília e o horário de Manaus. E, quiçá, internacional, é gente toda energia, gente todo gabarito aí, buscando conhecimento. Saudações, pessoal, coloque aí de qual é a sua região. Meu amigo, como um início, né, desse nosso bate-papo aqui, eu gostaria de entender um pouco da sua trajetória, né? Um pouquinho aí, como que você pavimentou, como que você foi construindo, né? Hoje, referência, hoje, assim, a gente consegue ver nitidamente a qualidade, né, na sua empresa. E aí, como que foi isso construído? Como que você chegou na segurança do trabalho? Como que isso se deu, meu amigo? Uau, eu sou muito sincero assim, eu nunca fui o melhor aluno, tá? Sempre gostei muito de estudar, mas eu sei que tinham pessoas muito melhores que eu à época, né? Mas eu gostava muito da área de saúde, esporte. Então, quando eu saí da escola, fui fazer faculdade de educação física e era apaixonado por todos os tipos de esporte. Lutava, nadava, corria, jogava, né? E era aquilo que me motivava. Então, fui trabalhar em academia, escola. Talvez nada a ver, se você for pensar, na área da saúde, né? E durante essa jornada, o que eu aprendi muito foi lidar com pessoas, né? Eu acredito que talvez... Aliás, tem outra coisa muito importante também que a educação física me trouxe, foi que eu conheci minha esposa na academia, né?
Então, a gente tem hoje 2 filhos, 12 anos casados. Então, talvez a melhor coisa que a educação financeira tem me trazido é a minha família, né? Que se eu não fosse isso, eu não teria conhecido ela. Mas, olhando para a parte, né, de habilidades e comportamentos que eu adquiri, foi muito ligado à questão de lidar com pessoas de diferentes tipos, saber me comunicar. E aconteceu uma coisa muito trágica na minha vida: minha mãe faleceu, meu pai faleceu, e eu não tinha ainda uma independência financeira que eu pudesse tocar minha vida sozinho. E na época o mercado de óleo e gás estava bombando, né, 2012, 13. E aí eu falei, pô, tem que fazer algo dentro dessa área, e fui buscar alguma coisa que eu achava que tinha a ver com o que eu já tinha me formado, né? E aí fui fazer o curso técnico de segurança, e aí depois que eu me formei, fui dar aula no Senac, comecei a dar aula em Macaé, Cabo Frio, Rio das Ostras, naquela loucura. Você deu aula também lá, né? Se eu não me engano, né? E aí dava aula de manhã em Cabo Frio, à tarde em Rio das Ostras, à noite em Macaé. Tinha que fazer hora aula, né, meu amigo? Então não tinha jeito. E aí acabamos por conhecer, não profundamente, mas conhecer as pessoas que estavam dentro desse segmento, que moravam ali em Macaé, Rio das Ostras, e falavam. Muitos já embarcavam em outras funções, mas estavam fazendo um curso de técnico em segurança, tinha até mais experiência que eu. Então eu comecei a vislumbrar que, cara, de repente, se eu trabalhar embarcado, eu tenho uma vida melhor, eu posso ter outras oportunidades. E aí virei o foco para ser instrutor a bordo, né? E aí comecei a fazer uns freelances em Macaé, me surgiu uma oportunidade para embarcar, e aí comecei a dar aula a bordo. E aí muito desafiador, porque você não tem experiência prática quando você faz o curso, né? Isso talvez seja a maior deficiência de qualquer formação. É difícil você ter essa experiência prática. E aí você vai dar aula a bordo para os caras que já tiveram aquele curso de trabalho à altura, espaço confinado mais de 10 vezes, já viram um monte de gente. E aí como é que eu vou mostrar o meu valor se eu talvez nem saiba profundamente aquilo, né? E aí o insight que eu tive foi pegar as atividades que eu fazia em sala de aula com os meus alunos do curso técnico, atividades teóricas, mas trazer para uma dinâmica de jogo, né? Sensacional. E aí eu comecei a trazer, e eu sempre falei inglês, né? Então eu trazia os comandantes dinamarqueses, poloneses, né? E aí eu sentava com eles e fazia uma análise de risco na mesa, e eles tinham vários tipos de ideias assim que eu fazia em sala de aula, que inclusive o Sistema S já tinha isso muito bem mapeado, né? Um excelente material didático. E eu trouxe aquilo porque eu tinha uma deficiência na parte prática. Então eu tinha que trazer valor para não ser uma coisa chata, né? E aí aquilo, por incrível que pareça, surtiu muito efeito, e o pessoal levou essa informação para a base desse cliente, que inclusive eu sirvo ele hoje, inclusive. Muito doido isso, né? A primeira embarcação que eu fui, hoje a gente gerencia a matriz deles, né? Isso é Que muito doido isso. sensacional, cara. Não, eu juro, quando a gente embarcou lá pela primeira vez, eu chorei, eu tirei foto e tudo mais. Então, voltando. Então, isso saiu, foi para a base lá, e isso bateu no meu head na época e falou, pô, que maneiro, o que você está fazendo? Eu quero que os outros instrutores também façam isso. Repliquem, né? E aí teve uma dança das cadeiras lá que me chamaram para ir para a base, para trabalhar lá, nessa empresa também de cursos, né? E eu comecei a ajudar na construção pedagógica dos treinamentos, junto com os instrutores que eram, porra, 1000 vezes mais experimentados que eu. Até hoje sou muito amigo deles, mas eles estavam muito operacionais, né? Não tinha tempo de se reunir, pensar em como melhorar material, como executar melhor aquela prática. E aí eu fui ganhando. E, enfim, no final da linha, terminei lá como gerente de operações, conheci todo mundo. Isso me deu um know-how muito grande para abrir a TMS, porque eu sempre fui muito, no bom sentido, atrevido, né? Então, eu sempre quis saber de tudo, da parte financeira, da parte comercial, dos processos, como é que funciona, a parte tecnológica, e me deram muita autonomia, muita liberdade para poder fazer acontecer. Eu sou muito grato aos líderes que eu tive na minha vida, porque são pessoas que me permitiram errar de uma forma controlada, para que eu pudesse melhorar a partir dali. É muito ruim quando você tem um líder que te poda ou que te não dá liberdade criativa. E aí eu conseguia olhar o todo do negócio e não só
o treinamento, mas entender de precificação, entender de vendas B2B principalmente, né? Vendas para grandes indústrias, a complexidade de você negociar, de você assegurar a entrega. Então, eu olhava tudo, né? Tinha época que, no início, assim, eu fazia desde a lista de presença do instrutor até a assinatura de contrato, né? E controlava isso até o final. Então, me deu muita casca para eu poder abrir o meu negócio, mas ainda assim não tinha visto tudo, principalmente a parte tributária, né? Que depois que você começa a entrar, a abrir o seu negócio, aí é uma outra de cabeça, mas graças a Deus eu achei a minha par, que é a Lohane, que cuida disso para mim de forma maravilhosa, o time dela. Isso me deu muita tranquilidade, né? Então, assim, o que eu acredito hoje, o que eu tento passar para o meu time, a gente está já quase com 100 colaboradores, né? A gente abriu em 2022. E o que eu tento passar e transmitir é que a gente precisa ter profundidade, sabe, Álvaro? Tudo que a gente faz de forma superficial, a gente não consegue ter dimensão, não consegue entender o valor do que a gente está fazendo e, ao mesmo tempo, eu não vou conseguir sair daquela mediocridade, né? Mediocridade, no bom sentido, é de você... Sim, no sentido de mediano, né? De mediano, né? Então, você precisa, por você mesmo, não é para você se destacar para o outro, é para que você realmente se aprofunde no seu processo, entenda ele e se torne tão dominante naquilo que você vai precisar de um novo desafio. E se você tiver um bom líder, um bom gestor, isso vai abrir novas portas para você. Estou olhando lá para trás, quando eu fazia educação física, e aí eu decidi ir para Tec Segurança, a minha avó, ela falou, você está ficando maluco, você vai largar o seu diploma, né? Entendeu? Mas eu sabia que era um mercado muito promissor. E aí depois, quando eu decidi fazer aquelas atividades teóricas, deu maior trabalho, você tem uma ideia, para você achar a bordo canetinha, lápis de cor, não é uma coisa assim, entendeu? Mas, por acaso, essa unidade tinha uma papelaria, cara. Tinha post-it, tinha cola, tinha tesoura, tinha literalmente. Tanto que depois o cara mandou parar, porque eu estava acabando com tudo lá de papel e cola e tudo mais. Mas aquilo me proporcionou outra oportunidade. Entendeu? Eu me aprofundei. E aí, lá me aprofundei. Então, tudo que aconteceu na minha vida de positivo foi porque eu me aprofundei, independente do resultado. Mas eu quis mergulhar fundo para entender mais, acreditando que eu ia adquirir competências e habilidades que iam me levar para um futuro melhor. E hoje a gente chegou aqui com essa mesma atitude, é uma empresa que tem um viés tecnológico na veia. O que a gente traz aqui é uma visão de gestão de treinamentos industriais, que é um commodity, ou seja, você não tem dificuldade hoje para achar quem faz treinamento de NR no país. Você tem, talvez, milhares de centros de treinamento. Mas quem estava olhando para a dor do gerente de QSMS que tinha que controlar esse dado? Quem que estava olhando para o analista que tinha que fazer impressão de certificado e upload manual no SGI para manter atualizado? Então, o viés da TMS ele vem como uma empresa de tecnologia em gestão de treinamento, e não como uma escola, né? Então, a minha preocupação não é a execução do curso, não que isso não tenha importância, tem total importância. O curso tem que ser muito bom, a teoria e a prática, né? Mas a dor que a gente resolve é uma dor de processo, é uma dor de dados, é uma dor de controle, que a gente percebeu que o mercado não tinha, e a gente construiu o nosso sistema, que hoje a gente treina por mês 15 mil alunos diferentes, a gente não tem nenhuma impressora na nossa base. Ah, que sensacional. Todo mundo operando de home office, que está tudo integrado, entendeu? Então, mais qualidade de vida para todo mundo. A gente se reúne, claro, né? Mas é porque a gente quer estar junto, entendeu? Então, essa cultura mesmo de vencer na vida que eu quero trazer para todo mundo que está comigo, de compartilhar riqueza. Não tive berço de ouro, não sou mais inteligente, entendeu? Não sou mesmo, mas eu sei o que eu quero. E eu sei juntar as pessoas que têm as competências onde eu não tenho. Entendeu? Você tem que estar perto de gente que é competente nas suas zonas de incompetência, né? E aí a gente
Enfim, chegamos até aqui, muito para fazer ainda, mas resumidamente essa história. É que sensacional. E ó, só está começando, e na sua fala, né, na sua história muito forte, existe vários lapsos, a gente chama de até a história do herói, né, cara? De construção, de até virar a chave, de fato, ali, ter um platô. E aí, nesse sentido, meu amigo, é muito do que você falou, né? De realmente se aprofundar no assunto, de sair da superficialidade, que aí o resultado vem. Então, aquele profissional aqui, profissional de segurança do trabalho, você falou, mencionou que você começou no offshore, né, se embarcou, né, fez toda essa trajetória. E aí, seguinte, uma pergunta já para a gente aquecer os motores, já nesse tema, é o seguinte, olha só, quando você pega aí gestão de treinamento, né, que é vital aí para toda a indústria, né? Se a gente vai falar aí de agronegócio, a gente vai falar de mineração, também de óleo e gás e offshore, que tem uma regulação forte, inclusive um grande cliente que dita o mercado, né? Aumenta um pouquinho a régua, né? Quanto a essas exigências. E aí eu pergunto a você, quais são os riscos, por exemplo, das exigências legais, né, que torna aí o gerenciamento de risco um pilar bem importante para a segurança nessas áreas, sobretudo em áreas de grau de risco 4. Vamos colocar assim, áreas de grau de risco 4, que aí é mineração, fábrica de produto químico, offshore, né, óleo e gás, offshore e onshore, exploração de óleo e gás. Então, fala para a gente um pouquinho sobre essas questões, né, dessas exigências legais, né, de gestão de treinamento, por que é tão pilar, como tão importante? Boa. Eu acredito que o setor de óleo e gás, pela atividade e pelos atores regulatórios, o mais cheio de requisito do Brasil. A gente flutua muito no sentido de apresentar o nosso sistema para diversos segmentos, tá? E é um senso de urgência diferente. Você vai falar com agro, todo mundo treina, tá? Óbvio que todo mundo treina. Ninguém está negligenciando isso. Mas existe um senso de urgência completamente diferente porque você não está sendo contratado por quem também te fiscaliza, né? Então, o cara que te paga é o cara que te fiscaliza. Então, isso é muito complicado, porque se você não tiver certinho, também você perde receita, né? Em contrapartida, uma indústria, uma construção civil, pode ter lá um fiscal do MTL, vai lá, ele vai bater, ele pode multar, mas você tem todo uma possibilidade de recorrer, de apresentar, as multas não são muito diferentes das multas do óleo e gás, né? E isso vai fazer naturalmente com que a empresa que não tem uma cultura muito forte, né? Ela vai protelar, ela vai de repente deixar para fazer depois, ela não vai ter tanto um olhar como a gente tem hoje, por como que está o meu controle. Ainda estou fazendo via Excel, será que eu posso ser auditado? E aí, quando você é um auditor, né? Top, porra, top. Você vai chegar para o seu auditor, como é que você controla os vencimentos dos seus treinamentos? Vai mostrar um Excel para ele com um filtro de vencimento que qualquer um pode digitar? Tem muita empresa grande fazendo assim. E aí, isso está muito ligado ao viés desses atores principais, a ANP, Petrobras, Marinha, ANAC, Anvisa, IBAMA e por aí vai, né? Agora, quem não treinar, claro que tem a questão da multa, tem a questão do acidente, né? A pessoa mais bem treinada, ela vai ter comportamentos mais seguros, né? Mas tem que olhar pelo viés do desenvolvimento de equipes mesmo, né? Da lá da curva de Bradley, lá, a última ponta lá, né? O cara que está treinado e capacitado, ele também vai se preocupar com o outro. Então, existe todo um arcabouço que você conhece muito bem, do Behavior Based Safety, né? Onde treinamento é o pilar. Enquanto o processo não for automatizado, feito 100% por robô, como é a fábrica lá da BYD na China, né? Que tem 2 caras operando tudo, enquanto não for assim, as pessoas vão estar expostas. E aí você tem que treinar. Só que treinar por si só também não adianta, porque você vai ter que falar sobre a eficácia desse treinamento, você tem que medir, né? A gente deve entrar em algum momento nesse ponto, né? Então, assim,
A empresa que só está treinando, esse é o mínimo, sabe? É o básico do básico. Mas para onde que esses treinamentos estão levando? Estou só preocupado em ter o certificado? Eu quero olhar também que, pô, tudo que eu estou gastando, que eu estou investindo nessa matriz enorme com um monte de requisitos, isso está me trazendo uma redução de acidente, está me trazendo uma aderência maior a procedimentos, a manutenção dos meus equipamentos está sendo mais bem feita. Então, tem um monte de coisa positiva que sai do treinamento regulatório. Então, é uma questão também da mentalidade da empresa quando olha para esse viés, né? Porque você pode muito bem pegar um treinamento normativo que já tem um conteúdo pronto e você trazer coisas novas, porque a norma de aquilo ali é o mínimo. Então, você pode pegar esse conteúdo, você trazer fatores humanos, trazer liderança, trazer os seus procedimentos para dentro daquele curso, fazer algo muito mais coeso do que um treinamento mais genérico, né? Tu fala assim, gente, isso é complicadíssimo, tá? Até porque é muito treinamento, mas é o futuro que eu imagino. A gente entender que o mínimo ali não é mais problema, porque tem tecnologia para isso, mas como o processo ainda é muito analógico, se perde tanto tempo para fazer certificado, para fazer lista de presença, para controlar isso, que o cara não consegue pensar no resultado que esse treinamento vai vir, né? Porque são muitas exigências para o treinamento, da assinatura, do conteúdo programático, da carga horária, que ele não tem uma ferramenta boa e a minha visão, tá? Ele não consegue olhar por um espectro de quanto que isso é positivo. Cara, com certeza. E as pessoas estão aqui, ó. E construção civil também, que a gente mencionou aqui, grau de risco 4 e tal. Como que é construção civil? O pessoal já está aqui interagindo. E o Total. seguinte, né? E aí o seguinte, pegando né, essa deixa e fazendo uma transição um pouco mais suave, inclusive até abrindo um pouquinho. Quando a gente fala o seguinte, ó, existem algumas NRs que vai ser obrigatório, né, para você fazer treinamento. Aí tem até, vou até pegar aqui a deixa da construção civil, né? Você tem lá NR para construção civil, principalmente para né, treinamento de construção civil. Tem lá, inicial, etc. E aí, quais são, na sua visão, né? Quais são as principais normas que exigem, né, treinamentos obrigatórios, tá? No contexto aí, pode ser, né, no contexto offshore, onshore, das empresas, mas tem alguma que costuma ser negligenciada, assim, na sua visão? Boa. Bom, primeira coisa que a gente tem que saber é que existem três tipos de norma, né? É a norma setorial, a especial e a geral. Então, primeira coisa que eu tenho que olhar qual é a norma para o meu setor. Então, você tem da construção, tem da mineração, tem do óleo e gás, você tem da agronegócio, né? Abate. Então, essa norma é a que vai ter mais poder sobre todas as outras, porque ela foi criada para o seu departamento. Inclusive, essa renovação das NRs, isso vem justamente concatenando ideias que às vezes eram repetidas, né? Você tinha muita repetição de informações em várias normas que está sendo revogado e levado para a norma setorial. Então, a primeira coisa, você tem que entender qual é a norma que se aplica ao seu negócio. Lá, você, obviamente, vai ter treinamentos obrigatórios. Agora, você pode ter atividades, que eu chamo, são as NRs especiais, que acontecem em vários setores, que é o caso do trabalho em altura, do espaço confinado, da NR10, né? Então, essas normas especiais, elas são complementares à norma setorial, tá? E aí, como que eu vou saber qual é a norma especial que está dentro do meu negócio? Se eu sou um gestor de QSMS, eu estou fazendo a minha matriz de treinamento, primeira coisa que eu tenho que passar no RH. Por quê? Porque eu tenho que saber o job description, perdão, a descrição de cargo de cada função. Primeiramente, o que ele faz, né? Qual é a atividade dele. Depois entender qual é a relação dele no layout que ele trabalha. Ele tem que usar máquina, é um ambiente aberto, tem calor, é um ambiente fechado, tem vapor, entendeu? Tem ruído. Então, entendendo aonde que ele está e o que ele faz e que máquina ele tem que utilizar, aí vai ser muito mais fácil de eu buscar as normas que eventualmente vão ter os treinamentos, né? Então, entendendo primeiro qual é a norma do meu setor, no caso aí da construção civil NR18, lá você já vai ter vários treinamentos, admissional, PTA, andaime, né? Já tem até um update recente agora, que tem um anexo com a carga horária, tudo bonitinho, que isso não tinha, né? Só que não é só isso.
Porque você tem as atividades que acontecem nesse setor, que vai ter lá o trabalho em altura, talvez tenha espaço confinado, vai ter NR10 de eletricidade, com certeza, vai ter NR12, com certeza. E aí, dentro dessas, você vai buscando, né? Um macete que eu dou, que não é assim, porque Opa, isso é importante. hoje, hoje, você, pelo menos eu não encontro na internet assim, uma lista todos os treinamentos que existem, né? Porque além do treinamento, você tem que saber qual é a carga horária, qual é o conteúdo, qual é a validade, se tem parte prática, como é que é essa prática, qual o recurso para fazer essa prática, será que eu posso fazer em company ou tenho que terceirizar, como é que tem que sair certificado, qual o projeto pedagógico para fazer a teoria. E aí E pode ser online ou presencial. pode ser online ou presencial, pode ter que ser híbrido, né? Ou 100% presencial. Então, não é só saber o curso, tem todas e tem treinamentos ainda nas NRs que você não tem carga horária de conteúdo, ele só fala que tem que fazer. E aí você tem que ter um benchmark, porque como é que você faz aí, né? Porque também tem isso, né? Tem vários cursos nas NRs que você não está de forma taxativa dizendo qual a validade do conteúdo, só tá, você tem que treinar o cara, tal, né? E aí como que você vai fazer isso? A gente criou, no final a gente vai apresentar esse framework, tem isso já pronto para você estabelecer. Se você não quiser olhar isso, tem outra forma que eu te digo que é outra coisa. Você vai na NR, dá um Ctrl F, tá ligado? Ctrl F, e você vai apertar capacitação ou treinamento, e você vai buscar. Você vai de uma a uma. Essas são outras duas possibilidades que eu te dou, entendeu? Não tem jeito. Tá? Ai, sensacional. E você deu um insight aqui, hein? Você despertou alguns gatilhos aqui, hein? As pessoas estão comentando assim: olha só, olha isso aqui. Como que eu faço, por exemplo, na agrícola, que as atividades são três culturas, quase que nem para. E aí, né, direto, não tem nem como parar. E o outro falou assim: olha, Essa, usa NR6, EPI, 12 máquina e equipamentos, 17 ergonomia, 18 construção civil e, às vezes, trabalho em altura, assim. Olha só. total. A gente passou por isso agora, a gente foi no workshop em São Paulo, para uma indústria do agro, né? E, e aí você tem essa sazonalidade da safra, né? E aí você tem que juntar um monte de equipes naquele momento, aqueles 3, 4 meses, não é isso? E aí você bota todo mundo junto para resolver. E depois que acaba, eles voltam e vão fazer outra atividade. E aí você entra num grande problema que é, você não estava controlando, você nem sabia que eram essas pessoas, elas vão ser admitidas em massa, né? E vão ter que já começar rapidamente a operar e você já tem que ter essa matriz pré-estabelecida. Né? Então, com a matriz pré-estabelecida por cargos, quem for admitido, você já tem o tempo mínimo que ele tem que ser admitido para poder treinar. Então, você já sabe que ele tem que fazer curso A, B e C, qual a carga horária desse curso. Então, o seu RH, quando for admitir, ele vai saber, olha, esse cara tem que ser admitido com 7 dias de antecedência, porque ele precisa de 7 dias para poder treinar. Tá. Então, esse não tem outra forma. Você tem que ter a matriz correta, com a carga horária que você quer, se você vai fazer híbrido ou 100% presencial, e você já tem que passar para quem vai contratar, que é o seguinte, esse cara precisa de 5 dias, 10 dias antes de ser admitido, para ele fazer não só as NS, mas a integração, outros treinamentos, o ASO, tem um monte de coisa que ele tem que fazer, né? Para que ele esteja preparado. É um grande desafio, mas para você trabalhar corretamente, eu não vejo outra forma. Ah, que sensacional. E isso aqui você não acha no chat GPT, não acha no Google. É realmente de quem vive e de quem está ali, né, todos os dias. E aí, olha só, seguinte, cara, a gente, né, você falou aqui já de algumas normas regulamentadoras, treinamento, etc. A gente ainda tem, dentro da própria NR, e aí quando a gente olha lá para a NR1, né, a mãe de todas, é, tem tipos de treinamento inicial, periódico. A gente já tava até, né, no backstage conversando. Cara, e tem mais? Como que é isso? Como que se divide essa questão? Por exemplo, eventual. Como que isso funciona? O pessoal ainda tem dúvida ainda quanto a essa questão de treinamento eventual. E aí, fala pra gente né, quando eu faço esse treinamento, em quais momentos, em time. Perfeito. É inicial e periódico é meio que claro, né? Só um adendo aqui.
é importante falar sobre isso. Tem cursos que já têm a validade de renovação dita pela norma, que é o caso do trabalho em altura, espaço confinado, NR10. Mas tem cursos que isso não vem dizendo qual que é a renovação, que é o caso da NR34, move cargas, guindar, observador, trabalhar quente, né? A norma não diz. Contudo, a NR1 demanda que, quando não houver um prazo especificado pela norma para renovar, o empregador tem que definir essa validade. Isso é muito importante, porque eu ainda vejo matrizes com custo lá sem validade. E não pode ter esse entendimento. Você pode botar 5 anos se você quiser, mas você tem que colocar alguma validade, tá? E isso impacta diretamente na forma que você vai controlar, porque talvez esse curso, por exemplo, quem botou a Cida falou EPI, curso de EPI. O curso de EPI é um curso básico, EPI acaba que ele vê todo dia, né? No DDS, ele vê na integração, ele vê em outros treinamentos, né? Então, EPI é um curso que eu, quando indico para os meus clientes, eu falo para fazer em 5 anos, porque é um tema que é muito básico e é batido em vários outros cursos, entendeu? E a norma te permite isso. Agora, será que um curso de movimentação de cargas posso fazer em 5 anos? Pô, dependendo do que o cara faz, é complicado, né? O cara que opera em empilhadeira vai fazer só de 5 anos o curso? Complicado. Então, tem que ser levado também em consideração o risco da atividade. Agora, o eventual, que é uma novidade, né? O que a gente tem visto muito acontecer é em caso de acidente, né? Então, a indústria teve um acidente muito, muito conhecido aí há pouco tempo, né? De uma fatalidade de um... Não lembro agora se era um eletricista que ele foi eletrocutado, né? E passou-se a ser questionado se aquela função não precisaria fazer o curso do NR10 básico e CEP, né? Então, dependendo da indústria, isso tem uma abrangência muito forte, né? Passa a ser uma obrigação não só para aquela empresa, mas para todo o segmento. Todo mundo sofre quando existe um acidente, na verdade, né? A indústria inteira sofre, porque você passa a ser questionado sobre os seus processos, sobre a forma que você está gerindo, né? Então, a mudança do eventual é a questão de quando houver acidente grave, quando houver mudança no processo, nas condições de trabalho. Então, eventualmente, o cara tinha uma praça de máquinas que tinham 3 máquinas, chegou mais 5, mais 6. Então, mudou ali o layout. Então, há uma necessidade de refazer aquele curso da NR12, né? E o último caso é afastamento, né? Então, o cara ficou, se eu não me engano, 180 dias ou 90 dias, agora não vou lembrar. Então, muito tempo afastado, ele é obrigado também a fazer todos os treinamentos obrigatórios. Então, são esses 3 casos, né? Acidente, mudança de procedimento, de layout e afastamento. Isso é muito importante porque o profissional, quando volta, depois de muito tempo, ele demora, a gente, né, conhece assim, né? Voltei a malhar, voltei a fazer dieta, até você entender o que está acontecendo, você precisa ser treinado novamente. Cara, sensacional. E as pessoas estão aqui, hein? Você, de novo, a sua fala vai desbloqueando. Vai desbloqueando alguns itens aqui. E olha só, Paulo Inácio, referência em controle documental, referência em questão de controle de treinamento, referência aí no óleo e gás onshore. Aí é onshore, ele é referência. E, cara, sensacional. Olha o que ele fala aqui. Para os pontos, verificação de conformidade de procedimento, VCP, ou normas e procedimentos de eficácia de profissionais capacitados. Aí ele coloca esse ponto aí, acho que a gente já ia até falar em algum momento, mas ele já está aqui, ó, instigando, né, com essa pergunta. Então, de novo, para os pontos, verificação de conformidade ao procedimento e as normas e os procedimentos de eficácia dos profissionais capacitados, ou seja, cara, esse treinamento foi eficaz, de fato. Ou não, vamos verificar se o procedimento está conforme. Então, como que você enxerga isso? São duas áreas bem diferentes, né? Quando a gente fala de treinamento em procedimento, né? O que eu vejo sendo feito hoje, até pelo volume de procedimento e mudanças e revisões disso, né? Então, toda hora você tem que mandar para o cara. Então, o que eu vejo acontecer?
manda-se esse procedimento, ou tem uma intranet lá que ele pega, e basicamente você consegue evidenciar que você mandou aquele procedimento. Agora, se ele leu, se ele entendeu, né? O que nós fizemos para melhorar essa avaliação de aprendizagem, tá? Nós criamos um treinamento online, onde eu disponibilizo o procedimento para leitura, eu tenho um check se ele baixou ou não, mas para ele receber o certificado do treinamento em procedimento, ele tem que fazer uma provinha de X questões, entendeu? E é uma prova baseada no procedimento, então ele tem que ler, né? Não é uma coisa muito simples. Não é... E aí ele fazendo essa prova, passando, bota o mínimo ali, 70%, 60%, aí ele recebe o certificado e a gente ainda fez uma melhoria que eu mando o certificado do procedimento com a assinatura eletrônica e eu anexo a prova dele no certificado, mostrando qual questão que ele acertou, que ele errou e qual foi a nota que ele tirou, o tempo que ele levou. Então, o auditor olha aquilo, pô. Fechadinho. É o orgulho do auditor. Isso aí. Não é mais aquela lista que o pessoal passa aqui e assina, né? Procedimento tal, e todo mundo ia ticando e assinando. Então, hoje eu trato, o Paulo Inácio, né? Eu trato desse ponto com procedimentos. Para treinamento normativo, que aí você tem um conteúdo muito mais estabelecido, tem outro viés pedagógico e prático, como é que a gente trabalha isso? Primeiro, evidências, quando for necessário, na prática, tem que ser anexadas a certificado. Então, embora não é obrigatório, todos os treinamentos práticos que eu faço, eu anexo o relatório fotográfico. É a foto daquele curso, naquele dia, em mosaico, mostrando as etapas ali. Então, a altura, a progressão dele, olhando o cinto, inspecionando, fazendo a progressão, subindo, descendo. Então, mostrando para o auditor que, olha, eu tenho um plano de aula prática e isso foi seguido, isso pode ser evidenciado. Isso mostra que ele aprendeu a prática. Agora, a eficácia, que é uma outra história, né? Então, a eficácia é o resultado que esse rol de treinamentos, não esse em específico, mas tudo aquilo que eu fiz dentro de um período, normalmente trabalho no mínimo de 3 meses, 6 meses, 1 ano. Então, eu vou avaliar, eu, empresa, né? Junto com os meus líderes, como que está a mudança de comportamento desses caras, a aderência deles a procedimentos. E aí você pode pensar em todos os resultados positivos que um treinamento pode gerar, né? E aí você constrói essa avaliação de eficácia, onde os líderes avaliam os liderados, ou avaliam os centros de custo, ou avaliam um projeto, e aí você consegue entender qual o resultado prático mesmo de tudo que você gastou. Não é se passou na prova ou não passou, se sabe usar o cinto ou não sabe usar o cinto. É o quanto que a sua operação se tornou mais segura depois daquele programa inteiro que você fez. Tá? Então, você vê que é completamente diferente do procedimento, que é mais básico, mais simples, mas eu tenho que mostrar algum tipo de conhecimento que ele aprendeu. E hoje eu entendo que, não digo que é o melhor, mas a prova, anexo certificado, pensando no volume que você tem que fazer, nas revisões que acontecem, também não dá para se burocratizar muito, né? Então, eu entendo que assim é a forma mais eficaz de você apresentar esse ponto de tom. Cara, sensacional. Sensacional. E o seguinte, não só explicou, como exemplificou, e aí a gente pega, né, a deixa aí, né, do Paulo, e ele fala o seguinte, quando a gente está falando de, né, só para reforçar isso que você trouxe de maneira muito clara e tranquila, uma coisa é a avaliação do aproveitamento do conteúdo, aí você faz prova. Outra coisa é a eficácia, se realmente fez curso de trabalho em altura, realmente está usando cinto quando você está subindo em altura, realmente está surtindo efeito, está tendo resultado prático. E aí 3 meses depois, um tempo que você vai avaliar isso com uma ficha, e aí, pô, bacana demais, acho que deixou bem claro isso. E aí, quando a gente olha, pegando essa deixa, né, da parte de treinamento, avaliação de eficácia, né, quais são os principais prazos dos treinamentos de um sistema de gestão? Precisa controlar ou até para evitar algum tipo de risco, olhando realmente para controle de validade de treinamento. Como que você olha isso? Inclusive, vou colocar uma pitadinha a mais. Eu vou aproveitar, cara, que você aqui é especialista, não tem jeito, tá tudo. E aí, aproveitar realmente, isso aqui é uma consultoria ao vivo aqui, né, com o seu podcast.
como que se dá também uma coisa que é muito polêmica, que pouca gente, fica meio nebuloso, pouca gente conhece, que é covalidação. E aí, como que isso é feito à luz da NR1? Covalidação. Como é que é esse processo? Eu posso aceitar um certificado de um colaborador que vem de outra empresa já com esse certificado? Como que isso se dá na prática? Perfeito. Isso também é uma boa novidade que a NR1 trouxe, né? E eu vou falar isso e vou até responder já a Cida, né? Que a Cida também perguntou. O prazo para o meu treinamento faço de 1 ano, todos 1 ano. Eu falei, Cida, você não precisa disso não, Cida. Você não precisa. Não faça isso com você mesma, entendeu? Só se for obrigatório. Mas você que, se eu não me engano, é da área de construção civil, né? Você tem cursos aí que reciclam bienalmente ou não tem validade normativa. Então, aquilo que eu falei, você não precisa se ater a isso. E aí, justamente, na convalidação, né? Que é o aproveitamento de um curso que esse cara fez em outra empresa e está trazendo para você, e aí você olha certificado, você vê que está com o mesmo conteúdo que a norma pede, está tudo certinho, bonitinho, só não fez com você, você pode aproveitar esse certificado, tá? E esse aproveitamento, ele vai ter uma validade de acordo com a validade do que foi emitido. Então, não é que você recebeu, é 2 para frente, né? Então, você recebeu um certificado que já tem uma validade de 1 ano, por exemplo, e faltam 6 meses para ele poder vencer, você pode ficar com 6 meses com esse certificado sendo aproveitado, mesmo que sendo feito em outra empresa, tá? Agora, para você convalidar, o que você vai ter que olhar, né? Será que é só o conteúdo do certificado ali? Só ali você tem 6 informações que você vai ter que olhar direitinho, que é conteúdo, carga horária, validade, formação de instrutor, formação de engenheiro e assinatura. 6, né? Só que é o seguinte, esse instrutor, ele tem registro no MTL, no CREA, qual a formação dele, qual a proficiência dele? Esse engenheiro que assinou como RT, ele tem a RT aberta? O CREA dele está em dia? Né? Então, é tanta coisa para olhar que às vezes a empresa entra aqui, zera, porque eu tenho certeza que vai sair como... Então, assim, é permitido, mas ele é muito utilizado para offshore, no sentido seguinte, o cara tem que embarcar agora. Já tem, aproveita. Quando descer, faz. Entendeu? Agora, num processo admissional mais natural, sem muita correria, o que eu vejo é realmente um entendimento de, olha, vamos fazer tudo de novo, né? Porque são muitas possibilidades de você ser auditado por alguém e esse alguém vê que tem alguma coisa errada, né? E quem vai... E aí, você imagina, o RH recebe milhões de certificados. Será que ele vai ter tempo de olhar tudo isso? Analisar criticamente. Criticamente, para ter certeza que... Agora, uma coisa que acontece aqui, é um caso meu específico, totalmente peculiar. Como eu hoje detenho a gestão de 60%, 70% mais ou menos da frota de apoio marítimo do país, tem muita rotatividade entre as empresas, né? Então sai de uma vai para outra, e aí é o mesmo certificado, né? É tudo TMS. E aí fica muito mais fácil. Esse cara saiu de A para B, a matriz está pronta. Que bom, nem tem que treinar, não precisa, vai, entendeu? Porque já tem o padrão de certificação que é igual, né? É a mesmo responsável técnico. Tá no mesmo ecossistema, né, Arthur? E, cara, que fantástico. E isso acaba sendo uma vantagem competitiva, né? Que você olhou ali, é um selo de qualidade. Olha só, se é da TMS, pode ficar tranquilo que aqui realmente 60% da frota tá com TMS, então a confiabilidade aumenta. E aí, olhando para isso, tá? É muito importante, né, Arthur? Só para colocar mais uma chancela, fortalecer, enfatizar essa questão da convalidação. Você recebeu um certificado, né? Você pode convalidar, com todas as suas nuances que o Arthur até comentou aqui. Mas você não pode esticar a validade. A validade, ela continua. Você não é que você convalidou, zerou e não. Se já tinha ali, a validade era de 1 ano e passaram-se 6 meses, você só tem 6 meses de validade. Isso. Então é importante a gente frisar isso. É por isso que acaba que não, assim, olhando para o todo,
porque o máximo também vão ser 2 anos, né? Que a norma permite também. Então, assim, vai valer muito a pena numa urgência operacional, mas muito difícil o cara ter todos os cursos, pô, sabe? Tudo acabou de fazer, entendeu? É muito difícil. E às vezes ele tem que fazer 10 cursos, aí 5 estão ok com validade, 5 não. Então é aquilo, né? Você olhando para quem tem que gerenciar isso da empresa, que vai fazer recrutamento e seleção e olhar isso acaba que não faz muita diferença, porque ele já tem essa previsão, já é natural para uma empresa industrial ter uma previsão de dias que o cara tem que ser treinado antes de entrar em Migração. operação. Já é uma coisa, em tese, né, pré-estabelecida. Então, assim, tem os casos de correria, né, mas ela já está prevendo esse tempo mesmo, então, né, já está no orçamento e tudo mais. Já faz parte da mobilização, né, Já faz desse parte, trabalhador. entendeu? E é o melhor dos mundos, né? Que aí você já treina, integra, né? Diminui a possibilidade de falhas nesse sentido. E aí, aproveitando essa deixa, olha como que tudo é conectado, Arthur. Olha só, hein? Cara, o que eu preciso ter num certificado? Olhando para o certificado, recebi um certificado, até para linkar com essa convalidação, né? Recebi um certificado. O que eu preciso ver nesse certificado? Vamos fazer uma auditoria no certificado. Vamos fazer uma auditoria. Você pode listar aí os elementos, cara, que são obrigatórios, aqueles que você já tem na massa do sangue, né? Você olhou, bateu o olho no certificado e esse tá faltando isso, isso, isso. Mas quais são os itens obrigatórios? Eu vou virar aqui, você é auditor, dos melhores que eu conheço. O que você pega mais aí? Fala aí. Cara, o que eu pego assim de desvio, já vou falar dos desvios. E parece bobo, mas aí eu peço até para você explicar isso. A assinatura de quem fez o curso. Olha só, a ausência de assinatura de quem fez o curso. O conteúdo programático não diz o que foi prático, o que foi teórico, naqueles que precisam de prático. É isso, assim, de falha, né? Eu vejo também a questão de você colocar lá e não especificar, por exemplo, quando vai em NR20, né? Que é líquidos inflamáveis. É avançado? É intermediário? Cara, e aí? Só É tá um lá, curso de forma. NR20. É o quê? E aí? Então, assim, mais desvios, né? De mais, assim, que eu vejo. Mas eu gostaria de ver aí você, né? Na questão do certificado. Fica à vontade. Né? Total, isso aí pega mesmo. Assinatura, essa assinatura é uma coisa que a gente. Eu acho que no início, assim, hoje está mais comum, mas no início foi uma grande vantagem nossa, porque eu sempre busquei essas autoridades certificadoras e criar parcerias com elas, né? Hoje o governo tem lá aquela assinatura, mas é mó burocrático, né? Você tem que entrar e clicar e não sei o quê. Mas, pô, você está olhando para uma empresa que tem 1.000 funcionários, que fazem 10 cursos por ano, são 10 mil certificados por ano. Você vai pedir para o aluno, cada um deles, entrar no Gov e assinar? Pô, não tem condição, né? Então, hoje, quem não trabalha com assinatura eletrônica no padrão ICP Brasil, que é o que a NR1 pede, né? Só um parênteses aqui, ICP Brasil chama a infraestrutura de chaves públicas, né, brasileira. É uma legislação federal sobre, entre outras coisas, segurança da informação e assinatura eletrônica, né? Então, hoje você tem que buscar uma autoridade que tem esse selo. E aí tem vários. DocSign, CertSign, ZapSign, EasySign, por aí vai, tá? Essas autoridades que têm a outorga do governo federal para botar esse selo no padrão ICP Brasil. Vou até compartilhar aqui, não sei se eu consigo compartilhar a tela, só para mostrar para a galera que não conhece o que é esse protocolo de assinatura. O Pô, pessoal entender. sensacional. Quem Entendeu? sabe faz ao vivo, né, cara? Isso não estava combinado, não, hein, Arthur? Não, Under promise, over deliver, né? Tá entregando. senão eu estou falando aqui e o pessoal não vai entender. Eu acho que é aqui. Então, peguei um certificado meu, tá? Um exemplo. Então, bater lá. Aí já vou aproveitar, vou auditar o certificado, tá? Então, o que o Álvaro vê muito de errado? Lá no conteúdo programático, não é o caso desse curso, que não tem parte prática, né? Mas faltaria aqui uma indicação prática de quantas horas, né? Hoje você tem NR33 aí que obriga você a fazer 50% de carga horária prática. E aí você não bota lá, né?
No título, vamos dizer que NR33, você bota lá NR33, mas é supervisor, é vigia, inicial ou reciclagem, né? Também não coloca. Falta de carga horária, falta de validade, esse curso aqui não tem, né? Mas principalmente aqui, ó, no URT, que é o nosso grande mar, nosso engenheiro de segurança, falta qual é a engenharia dele, né? Engenheiro de quê? Tem que falar engenharia de quê? Qual é o CREA dele? Né? O técnico de segurança que vai dar aula, qual o registro dele, né? E aí, no final, você tem o protocolo de assinatura eletrônica, tá? Que é gerado pela autoridade certificadora. Então, a gente tem uma integração com ela que permite que, ao final do curso, automaticamente o aluno receba um link para assinar via WhatsApp e e-mail. Então, o que acontece? Eu tiro do aluno a responsabilidade de dar um jeito de assinar. Eu mando o link para ele, só clica e assina, né? A partir do que ele assina, você vai ter aqui toda a autenticação, né? De token, de IP da máquina, aonde que ele assinou, e por aí vai, né? Então, esse é o protocolo gerado, que é o que a NR1 pede lá no padrão ICP Brasil, né? Até se eu clicar aqui, ele vai me levar lá para o validador, né? Eu posso, se eu jogar o arquivo aqui, até, né, nem é esse aqui. Cadê o que eu baixei aqui agora? Ah, não baixei, né? Eu não baixei. Cadê? Deixa eu voltar aqui, deixa eu baixar. Perdão. Quem sabe faz ao vivo, mas também tem um, né? Aí eu jogo lá o arquivo. E aí ele valida, né? E ele mostra aqui que a assinatura é qualificada, tá? Então não é o Arthur, não é a TMS que está fazendo isso. A TMS criou a tecnologia, obviamente, né? Mas quem está validando, é a autoridade. Eu pago para ela resolver esse problema para mim, tá? Então, quando a gente fala de assinatura eletrônica, é esse que é o melhor dos mundos, né? E aí, enfim, resolve esse problema da assinatura, né? Que já é um grande problema. Mas nós temos também a falta de credibilidade das práticas, quando eu não tenho um relatório fotográfico, né? Eu só tenho lá dizendo no certificado que teve 4 horas de prática. Mas se me apertar, mas como é que foi essa prática? Não tem. Exatamente. Não tem evidência. Aí, sabe, não é obrigatório ter foto, mas seja você fornecedor de treinamento, ou seja você que está pagando por um treinamento, você tem que pedir foto, cara. Você tem que fornecer foto. Porque como é que você vai comprovar que o cara fez aquilo mesmo? Entendeu? A Cristiane perguntou, tem que ter assinatura de engenheiro obrigatoriamente? Então, você tem que ter um responsável técnico, né? E aí, esse responsável técnico tem que ser legalmente habilitado. Legalmente habilitado, ele tem que ter um registro, tem que ter formação, tá? Então, assim, responsável técnico tem que ter RT. Para abrir RT tem que ser engenheiro. Então, acabou. Agora, engenheiro de quê? Você vai ter que ser engenheiro de acordo com a área daquele curso. Nós temos 3, por exemplo. Um mecânico, um eletricista e um de segurança. Cada um vai assinar pela norma que tem maior aplicabilidade. NR13, por exemplo, quem assina engenheiro mecânico. NR10, quem assina engenheiro eletricista. Entendeu? Então, não é só a assinatura do engenheiro. O engenheiro tem que estar com a RT aberta e você, enquanto empresa que emite o certificado, tem que ter um registro de pessoa jurídica no CREA com ele dentro do seu quadro técnico. Então, aí você quer convalidar o certificado do cara que você não conhece. Como é que tu vai? Tá entendendo? Isso aí. É um tiro no escuro, né? É muito obscuro, é muita coisa para você ver, você não tem tempo, o cara tem que entrar para a indústria, ele tem que trabalhar, entendeu? Então, assim, eu sei que eu entrei, mas se você quiser saber exatamente o que a norma pede no certificado, você vai na NR1 e tem. Deixa eu abrir aqui. Tá até rodando aí, ó. 1711. Tá aí rodando aí embaixo aí. Tu já Término botou? do treinamento inicial, periódico, Ah, eventual. tá ali, ó, tá ali. É isso aí, carga horária, validade, local, né? Conteúdo programático, é isso aí. É isso que tem que ter. Assinatura do trabalhador, né? Que recebeu. Exatamente isso. Cara, sensacional. Aí sim, hein? Realmente, aí é aquilo que você falou lá no começo, né? É profundidade, né, Arthur?
sai da superficialidade e o quão profundo, quantas camadas a gente está adentrando aqui na gestão de treinamento de fato, né? Gestão genuína aí de treinamento, né? Ipsiliter, né? E o seguinte, olha só, beleza, né? Vamos falar aqui até validamos esse certificado. Todo o certificado foi feito, garantimos aí conteúdo programático, o profissional instrutor, o responsável técnico pela elaboração ali do treinamento, enfim, a gente conseguiu estruturar tudo isso e identificar isso no certificado. Cara, de novo, né? Acho que a gente vai voltar nisso. E não é só um papel, né? Não é só papel. Inclusive, tem outros itens para corroborar com isso, para tornar a evidência objetiva. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho, né? Para além, a gente já falou da efetividade do treinamento, mas para além do certificado, o que eu preciso ter a mais, assim para validar? Tem que ter controle. Você tem que mostrar dados, tem que mostrar controle do que está rolando, entendeu? Não adianta ter um SharePoint cheio de PDF lá, isso não quer dizer nada, entendeu? E a pergunta que eu faço é, você gestor, se você olhar hoje para o seu SGI, olhar para o seu controle de certificado, qual é a segurança que você tem que aquilo tá atualizado? Eu falo isso por quê? Porque se ele tem alguém que está ali atualizando na mão aquele Excel, qualquer coisa, já tem o gap entre o que foi executado e o que pode ser auditado. O dia que foi feito o curso não é o dia que está lá hoje. Então, eu abri hoje, não, mas o cara fez ontem, mas não está aqui. Então, tudo bem. Se todo dia tem alguém ali batendo martelo, né, e atualizando, ok, tem um controle. Mas é um controle fraco. Porque essa pessoa pode esquecer, ela pode digitar errado, ela pode digitar lá. É passivo de falha. Ela pode fazer um upload do João no Pedro, pô. Exato. O sistema não vai reconhecer isso. Ele vai reconhecer o upload. Você está entendendo? Eu abri o meu sistema, vou fazer o upload do Álvaro aqui na NR35. Mas tinha um monte de PDF ali que eu rápido. Aí eu estou fazendo isso 100 vezes, né? Eu só faço isso de uma tarefa hercúlea, né? Estou o dia inteiro fazendo isso. Aí subi, salvei. Para o gerente estar olhando aquilo ali, tá em dia. Aí o auditor, com seu dedo, ele abre exatamente esse certificado. Ué, mas é João mata Pedro? Ah, não, upload errado. Aí começa o cascateamento. Aí é trilha de investigação. Pegou um, é exatamente isso que acontece, tá? Tu pegou um, aí a gente tem que ver todos para fazer o cheque, é isso mesmo. Se isso tá errado, tá tudo errado. Então, controle. E aí, por controle, para resolver esse problema aí, você tem que ter uma integração via API com quem executa e o seu sistema de gestão, por certificado e automaticamente, né? Agora, a nível de controle, eu falei isso ontem, a minha vida mudou quando eu conheci gente de dados, cara. Não estou falando gente bom de Excel, não. Não estou falando aquele cara que é bom de PROC-V. Estou falando gente que é especializado em linguagem de banco de dados, em SQL, esse tipo de coisa, né? Então, esse tipo de profissional, o que ele consegue construir, eu vou até aproveitar que a gente está falando, vou mostrar um exemplo aqui também, já que a gente está falando. Maravilha. O pessoal aqui foi presenteado. Arthur. Obrigado aí pela, né, essa generosidade aí de você estar compartilhando isso, tá, cara? Não, porque é importante para mim o cara que está no Excel ele saber que existe um mundo depois disso, entendeu? Exato. Eu sei quanto que ele sofre lá, aí erra uma fórmula dele, aí trava tudo, aparece aquele ND, entendeu? E ele fica desesperado, porque tem um trabalho para ficar analisando. Então, isso aqui representa uma puta de uma estrutura que ninguém está vendo, né? Então, isso aqui é uma ferramenta de Business Intelligence, né? É um Power BI, mas tem outras no mercado, mas ela aglutina tudo o que está acontecendo na sua operação. Então, o gerente que é CMS, o gerente de RH, que quer saber como é que está a força de trabalho, quem fez, quem não fez, não tem tempo de receber um Excel, filtrar para entender o que está acontecendo. Ele precisa olhar para aqui e saber de imediato o que está rolando. Então, o que esse pessoal de dados faz? Eu tenho hoje, o Vitor Antônio, que é o meu gestor, Gabriel Menezes, que é o analista dele, que tocam isso e me permitem
a nós olharmos, pô, tanto faz quantos milhões de cursos tem aqui. Eu sei exatamente em qual etapa o cara está. Se só falta o EAD, se só falta assinar, se só falta prática, se falta teoria e prática. Se eu quero olhar por cento de custo, eu quero ver só Em esse cento de tempo custo real. Isso é em em tempo tempo real. real. O nego está acabando o curso e está atualizando. Eu quero ver o vencimento de 2025 desse ano de custo. Tem 6 pessoas. Quem são as pessoas? Está aqui. É o Carlos, é o Alexandre. Está aqui. Quando foi matriculado, quando fez o EAD. Entendeu? Quando que vai vencer? Mais 90. Aí eu quero olhar uma outra visão. Eu quero olhar uma visão por... Perdão, caiu aqui. Uma visão por cento de custo. Então, assim, o que eu tenho hoje de tranquilidade, tá? Até para assegurar que os nossos analistas estão operando corretamente, né? Não dá para você olhar no microprocesso e pensar, até porque o volume é muito grande, né? Então, só voltando aqui, né? Você quer ter uma outra visão, porcento de custo, né? Você quer olhar a carga horária de treinamentos feitas no mês. Quantas horas de treinamento foi feito em setembro de 24? Quem que treinou? Foi o Adão. O Adão treinou o quê? Treinou admissional. E o Adelson treinou o quê? Treinou isso aqui tudo. Imagina se todo mês você tem que fazer isso na mão, gente. Você acabou a sua vida, né? Eu quero saber a reação. Como é que os alunos estão avaliando o treinamento? Aí você já tem aqui, ó, cada curso que eles fazem. Aí eu vou na NR35, trabalho em altura. Como é que avaliou? Acima da expectativa, atende, abaixo, não gostou. Quem que não gostou? Você clica aqui. Aparece quem não gostou. E o que que ele não gostou. Não gostou. Enfim, isso aqui é um exemplo, tá? Eu poderia mudar as perguntas. Mas sem isso aqui, gente, você não consegue controlar. Não tô falando só. Assim, tô falando, aqui é treinamento, mas poderia ser qualquer coisa. Poderia ser o seu financeiro, poderia ser suas operações. Então, assim, o mais difícil hoje não é. Tem toda essa parte que a gente falou, de ver certificado, tudo certo, mas a dor das grandes corporações é controlar, é gerenciar. Tá? Alguém perguntou de eficácia na prática, tá? Aqui um exemplo de avaliação de eficácia na prática, um exemplo, tá? Então, você poderia analisar áreas, né, assuntos aqui que você acredita que podem ser beneficiados com os treinamentos. Então, a área de EPI, o local, a manutenção, relacionamento, resposta à emergência. Você poderia botar qualquer outra coisa. Pensa no resultado que o treinamento vai dar. E aí você libera um formulário para os seus líderes fazerem. Eles podem avaliar por cento de custo, podem avaliar por pessoa, e isso cai aqui para você. Aí, a partir daqui, você vai perceber qual o plano de ação que você precisa tomar. Entendeu? Qual treinamento não foi eficaz, que foi eficaz, mas imagina se você tiver que mandar 100 formulários, depois baixar 100 Excel para juntar essa informação. Não dá. Então, cara, busquem de forma ininterrupta e constante um time de dados forte para trabalhar com vocês, porque isso muda completamente a forma que você opera. E falando, né, com o olhar de empresário, falando olhar de negócio, a gente está falando de negócio. Cara, eu ia precisar de pelo menos 5 headcount aí, pelo menos 5 pessoas para fazer isso aí. Para Sim. fazer com qualidade, né, e tal. E aí você automatiza isso, você economiza 5. Então, olha só, ou redireciona, né, melhor, né? Redireciona isso para fazer uma outra atividade mais genuína, né, para realmente trabalhar lá no Gemba, onde as coisas acontecem, prevenir lá onde as coisas acontecem, e sair do administrativo, porque agora está automatizado. Cara, que Total. fantástico, que fantástico. Realmente é uma coisa que vem para ajudar a tecnologia, a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. Não dá mais para a gente utilizar uma mão de obra que poxa, dotada de conhecimento, genuína, preciosa. O ser humano é muito precioso, o recurso humano é muito precioso para a gente colocar para preencher planilha, Eu vou te etc. falar, desculpa, eu sou bem sincero aqui, cara. Mas você se sentiria bem de botar um jovem aprendiz para ficar o dia inteiro fazendo upload? O Poxa dia vida. inteiro, meu irmão. E qual a produtividade? O que, que ele vai aprender? Não vai O que, que ele aprender vai nada, aprender, irmão. de fato? Não vai aprender nada. Eu teria pavor de ter alguém trabalhando para mim que a missão dela é fazer upload de certificado todos os dias. Todos os dias.
porque não acaba. Ela não tem mais o que fazer. E é Não monótono. aprendeu nada. Entendeu? Então, eu tô olhando para o ser humano também. Eu não quero pessoas que tenham tarefas rotineiras, nada intelectuais, cara. Eu não posso permitir isso, entendeu? Eu tô falando porque eu sofri, eu já vivi de Excel, e eu não sou bom em Excel, não, cara. Sofri demais, pô. É muito ruim. Aquelas planilhas que apaga, a fórmula some, né? Então, isso aí é uma mudança. O nosso financeiro hoje é todo em BI, entendeu? Eu consigo entender toda a parte de fluxo de caixa. Então, e a dica que eu dou, você que tem o seu negócio, independente se é pequeno, busque alguém para trabalhar, pega uma consultoria, às vezes você não pode ter um cara 100%, mas você vai num Get Ninja da vida, cara, vai no Orkana, chama alguém de dados, contrata, paga uma consultoria, manda o cara fazer, que depois, entendeu? O negócio se retroalimenta, entendeu? Mas não saia do Excel, embora eu ache que o inventário do Apocalipse vai ser feito em Excel, tá? Tem. Acho que não vai acabar, mas, pô, joga uma ferramenta para você poder ver os dados melhor, né? Cara, que sensacional. E assim, Arthur, é o que eu vou até me remeter a uma próxima pergunta aqui, que, cara, a gente está falando aqui do começo ao fim, isso aqui é gestão. É muito gestão, né? Do começo ao fim, você está falando aqui e como você foi aprendendo isso de dentro, né? Você aprendeu aplicando lá, dando aula, vindo mais para a parte de gestão, veio se desgarrando, veio aqui olhando mais macro, veio crescendo, mas com passo firme, com passo consistente. E você conhece a dor de quem está lá na ponta, de quem está lá aplicando um treinamento, por exemplo. E aí, cara, isso fica muito completo, é uma solução 360, porque realmente você mergulhou nisso. E aí, a minha pergunta é o seguinte: quais são os principais erros que as empresas cometem na organização desse treinamento? Na organização, desde da estrutura. E aí, como que a gente já pode evitar, cara, esses erros aí? Boa. Principal erro, não ter uma matriz clara. E Treinamento, né? aí, erros de matriz, eles vêm desde que as funções que estão na matriz têm um nome diferente das funções que o RH contrata, aí já causa dificuldade em entender a matriz, né? O cara botou lá, qual é a função? Auxiliar. Auxiliar de quê? Ajudante. Ajudante de quê? Onde é que esse ajudante trabalha, né? Então, você tem que... Se a função é ajudante, auxiliar, tudo bem, mas inclui na matriz, então, sendo de custo, a área que ele trabalha, qual o regime dele, se é onshore, se é offshore, para pelo menos ficar claro para... Porque é o seguinte, quem faz a matriz é uma pessoa, quem treina e manda treinar é outra. Então, assim, é importante, né, que essa pessoa ela tenha clareza na hora dela solicitar os cursos. Então, a matriz que não tem a carga horária estabelecida, que não tem a validade, que não tem o tipo de evidência esperado, porque a matriz não é só NR, a matriz é procedimento interno, é curso de SMS, fatores humanos. Integração. Exato. Então, a minha matriz não é só a relação treinamento e função. Quem tem que fazer o quê? É toda essa parte que a gente falou de conteúdo, carga horária, validade, carga horária de reciclagem, carga horária inicial, carga horária de prática, evidências esperadas. O que eu espero desse curso? Eu quero um certificado padrão NR1. Eu quero só uma lista, eu quero só uma foto, né? Então, quando você tem isso mapeado, fica muito mais fácil você escolher o seu fornecedor, ou você pedir para fazer internamente. Escolher o fornecedor ou vai fazer internamente, você tem que ter uma ferramenta de controle, né? Como é que eu vou receber essa informação? Eu vou receber via e-mail? Vou receber via Drive? Ou eu vou ter acesso a um BI que eu posso exportar esse dado, né? E sempre pensando em escala, né? Porque todo mundo, em algum momento, sua empresa vai aumentar, vai ter mais volume. Então, você tem que olhar para o seu processo e criticar. Dá para fazer isso até quando? Né? Então, os principais erros não são nem... Tem certificado errado, sim, tem muito, né? Mas o erro é você ter um processo que é analógico, que é difícil de controlar. Porque esses cursos, como a gente falou, todos têm validade. Então, não acaba esse trabalho. É infinito. Então, você imagina, você tem ali um Excel dos cursos internos, um Excel do curso de NR, o Excel do... Cara,
Tanto faz como com quem você vai fazer esse curso, porque você não consegue unificar. Você imagina a empresa que tem uma operação em 10 estados diferentes. Entendeu? E aí ela vai ter que usar vários fornecedores, cara. Um em cada estado, ou mais de um em cada estado. E Não cada conversa, um é né? Modelo de certificado diferente. modelo e controle diferente. Cada estado faz um controle. É tudo em Excel, mas cada um tem um tipo de Excel. Aí a matriz, o corporativo tem que receber isso. E concatenar as informações ao tempo que leva. Então a gente tem que pensar em sistema. Como você mexe sistema de gestão, tem que haver um sistema. Não pode ser feito assim no spot, faça ali, faça aqui. Tem que ter um sistema que aglutine isso. E aí a parte mais fácil é você achar quem dá o curso, cara. A parte mais fácil. Tem muita gente boa. Pô, Macaé, então, um selo de instrutor. Hoje a gente está com quase 50 instrutores, cara. Só galera fina, boa, sabe? Pô, os caras são foda, para ser bem direto assim. Sou apaixonado pelo trabalho dos caras. Os caras embarcam da terra e da. Então, assim, tem gente muito boa para dar aula. Mas não adianta esse cara dar uma aula maravilhosa e você não tem essa evidência, você não consegue ser auditado. Tá entendendo? Então, bom, acho que eu falei demais, mas. Não, Paulo, o suficiente, cara. E o seguinte, olha só, pegando essa deixa, né, do quão você está fazendo, falando de estruturação, de gestão, de forma robusta, de forma que blinda você de auditoria. Tem até as perguntas aqui de auditoria. Cara, e no caso de auditoria e tudo mais, mas blinda você de auditoria. Você fica aí, você passa por auditoria. Você não sofre com auditoria, você passa só. Porque Auditoria realmente você está é o tranquilo. ano todo, né? É, Assim, e aí fica você muito tranquilo, porque vai ser está o ali. ano inteiro. E aí o seguinte, quando a gente fala da nova NR1, né? Aí já trago até um spoiler, tu vai postergar a questão dos fatores psicossociais. Era agora em maio de 2025, teve uma postergação. E aí teve até uma pergunta aqui do colega nosso que falou sobre a NR1 nesse contexto de psicossocial, mas eu vou me ater até um pouco mais no que mudou assim, o que veio de novo com essa nova roupagem, nova modelagem da NR1, olhando para treinamento. A gente tem a parte digital, que você já bem mencionou aqui, CP, mas o que você traz assim, de mais de relevância aí com essa nova roupagem, né, nova estrutura da NR1? Boa. Acho que ficou muito clara a questão da digitalização, né? Então, tudo que ela oportunizou, tanto de poder fazer EAD, assinatura eletrônica, covalidação, tudo isso é pensando na desburocratização. Acho que o principal anexo, que é o anexo 2, né, que vem trazer aí os requisitos do sistema virtual, do ambiente virtual de aprendizagem, que eles chamam, né, o AVA, e ali você tem realmente, de forma muito clara e objetiva, requisitos pedagógicos, administrativos, tecnológicos, para quem vai querer utilizar uma plataforma de ensino à distância. E isso é muito importante falar, porque no mercado existem milhares de plataformas de ensino à distância. Só que a educação corporativa que se promove normalmente nessas plataformas não tem nada a ver com o treinamento industrial. Tá? Então, uma plataforma de educação corporativa, um LMS, um LXP, qualquer coisa que exista aí, ele está focado o quê? Na trilha de aprendizagem do aluno, no conteúdo, no design, na experiência dele. Não que a NR1 não preveja isso. Ela está preocupada, mas ela está preocupada na rastreabilidade, no controle. Porque se o auditor quiser analisar o log, o tempo que ele demorou, aonde que ele clicou, para onde que ele foi, o certificado que vai ser emitido. Então, o que foi criado ali e é muito importante que isso foi feito, porque senão você teria um EAD que a gente já sabe que nem todos são muito bons. Então, assim, você fazer um curso EAD bom para engajar o funcionário de forma gamificada, para ele gostar de estudar ali, já é difícil. Se você não tivesse uma plataforma com tantos requisitos obrigatórios para poder fazer a gestão e para poder melhorar a experiência do aluno, você teria, com certeza, uma banalização, eu diria. Né? O cara clica lá, vê um vídeo, ou bota o vídeo para rodar e vai ver Netflix,
né? Tem curso que é assim, é aula gravada. Como é que você mede? Exato. Como é que você mede? Ah, não, o curso é um PowerPoint, o cara baixa o PowerPoint e faz a prova. Pô. Então, assim, a NR1 não permite isso, cara. Não permite. Então, você tem que ter o log do cara, a avaliação de aprendizagem, projeto pedagógico feito por uma pedagoga, com objetivos, metas de aprendizagem, está entendendo? Então, isso foi muito importante para que a gente tivesse um balizador ali de como que tem que ser um ensino à distância para a área industrial. Tá? Então, se eu fosse falar o que eu acho de mais importante na mudança da NR1, é o anexo 2, quando fala de ambiente virtual de aprendizagem. Cara, que fantástico. Assim, é de uma precisão cirúrgica, o Arthur, nas suas falas, nas suas colocações, porque a gente vê tudo, tá na norma, tá tudo lá escrito, mas não com essa profundidade, com essa clareza e com essa prática que você está colocando aqui para gente. Isso é muito importante, porque, de novo, né? Quem tem vivência, de novo, quem tem aqui, quem foi lá no Gemba. Gemba é onde as coisas acontecem, né, do japonês. Então, realmente, temperatura, pressão, calor do dia a dia, cliente ligando, pessoa querendo embarcar e, dependendo do treinamento, validade, etc. E auditor no seu pé. Ou seja, realmente quem está ali no calor, quem está ali na pressão. Né? Em tempos de paz, é tranquilo. Em tempos de guerra, aí que molda realmente o profissional. E aí, olhando para isso, né, a gente tem um sistema ISO de gestão, ISO 45001, né, que fala em saúde e segurança do trabalho, e tem itens específicos ali também de treinamento. Então, quando eu vejo essa robustez com que você está apresentando, mostrando de forma concatenada, de forma integrada, com evidência objetiva, eu consigo ver muito claramente, muito tranquilamente, um gestor mais tranquilo para passar por uma auditoria de certificação, por exemplo, da ISO. Não, Porque total. tudo que está mencionando aqui, a gente consegue ver alinhado lá. E aí eu queria ver como que eu alinho, né? Pegando sua experiência, essas, para além de NR, mas também com as competências aí da ISO 45001, por exemplo. A ISO. Então, você tem a própria necessidade de avaliação de desempenho na ISO, né? Já é Exato, eficácia, verdade. então, assim, já é taxativo. Não adianta você só fazer até a parte lá de competência, de conscientização. Você tem que fornecer treinamento conforme o risco e o perigo que o cara está exposto, né? Óbvio. Mas não basta só isso, né? Então, ali ela fala que você tem que. Ela não fala como, nenhuma ISO vai falar o como, mas vai falar o que, né? O como, cada um pode ter uma forma de controlar, de treinar, mas ela fala que você tem que controlar, tem que conscientizar, tem que dar competência e tem que avaliar desempenho. É isso que a gente está falando aqui. Então, o cara que atende isso aqui, ele vai ter aderência total a ISO 45001. Não tem mistério. Cara, sensacional, sensacional, meu amigo. E aí, olhando, né, acho que até para a gente superar, acho que a barreira, para a gente ir para, acho que olhar os desafios, equipe, quantidade de pessoas, 1.000, 5.000 funcionários, pessoas onshore é uma coisa, no offshore é outra coisa, embarcação, longe. E aí, quais são os desafios aí que você coloca aí nesse mercado, que é um mercado difícil, né? É um mercado Boa, que é de risco, grau de risco 4, não é à toa. Então, assim, os desafios, distância, conexão, como que você vê isso? boa. Acho que a parte de desafio para gestor já foi clara, né? Falta de controle. Eu mostrei como fazer. Agora, dificuldades para o usuário final, para o trabalhador, né? Primeiro, falta de conexão com a internet. Se ele quiser Cara, fazer um treinamento verdade, EAD, né? Então, ele está a verdade. bordo, ele não tem internet, ou tem de forma deficitária. Até o próprio cara que trabalha no agro também pode estar num lugar mais ermo que também não tem sinal. E aí você Mineração espera. também. Pois é, mineração total. E aí, pô, você, gestor, cara, botou uma puta plataforma para rodar. Você tá super feliz que você agora vai ter todo mundo treinado, porque você vai parar de fazer presencial, entendeu?
E caraca, vai ser maravilhoso, porque eu vou economizar uma grana. E aí chega na mão do 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 usuário cara que está final. na operação, ele não consegue acessar, porque o curso é pesado, não pensaram nisso. O curso tem, porra, 100 megas cada treinamento. E aí o cara não tem nem. Você acaba com a banda de bordo na hora, né? Cada um baixar um curso. Ou então o curso ele tem links externos para YouTube, para um monte de coisa, aí tem que carregar. E aí você acaba com a experiência do usuário, porque ele não consegue, por mais melhor que seja o design do curso, ele tem uma experiência ruim. Isso vai diminuir a aderência, ele não vai treinar, ele vai reclamar com você e vai mandar fase presencial. É isso que vai acontecer. Então a solução que a gente pensou para resolver isso foi fazer um aplicativo que roda offline, né, como Spotify, Netflix. Então a gente permite que o nosso aluno baixe o conteúdo via aplicativo e depois vai para a operação e pode fazer a hora que ele quiser. Quando ele tiver uma nova internet, o aplicativo sincroniza e o dado vai para o servidor e o status dele muda. Né? Então você já resolve esse problema. Um outro design de experiência do usuário, exato. O outro ponto que eu vejo também de barreira é quando você também não faz uma comunicação efetiva desse processo, né? Então, assim, você tem que entender que tem gente que não tem a mesma relação com a internet que a gente tem, cara, com computador, com aplicativo, né? Então, tem pessoas que talvez nem e-mail tenham, entendeu? E aí você vai falar, ó, tu vai baixar aí, tu vai assinar ele de forma eletrônica, tá? Pô, cara, não faz isso não. Deixa eu imprimir, né? Agora, aí eu entro no meu viés, tá? Tem empresa que aceita esse tipo de atitude do funcionário. Não, então para esse grupo aqui eu vou fazer presencial. Sim. Beleza. Eu sou da ideia de que vamos ajudar ele a aprender isso, cara. Porque esse cara ele vai morrer sem saber usar isso? Sério? Então, eu invisto muito em estar perto do time de operações, quem está lá na Gemba, como você fala, e o nosso time, cara, ele vai lá mesmo, vai no Porto do Açu, vai a bordo, e senta lá com um marinheiro de conversa, olha, baixa aqui, é assim que faz, resolve assim, porque é muito importante essa humanização. Esperar que vai mandar e-mail, que o cara vai ler e vai entender aquilo, com um tutorial em PDF que você mandou, esquece, não vai acontecer. Você tem que estar próximo. Então, tem que ter essa humanização que a indústria requer por conta das diferenças, culturas e valores e educações que existem por aí, né? E aí é uma outra barreira também. Alguém falou, né, que é essa questão do turnover muito alto, e tem sempre essa urgência, né, de contratar, de botar gente para dentro. Então, se você aí fortalece mais a questão de ter controle. Se você tem gente que entra e sai o tempo inteiro, você tem como alguém do agro falou, né, tem as safras, né, e tem que colocar muita gente para dentro. Se você não tem certeza como é que está a sua evidência, quem tem que fazer o quê, meu irmão, hora que vier a tempestade, o negócio vai... E aí vai estar a gente trabalhando sem ter a possibilidade, ou está com o curso errado e trabalhando, né? Ou está fazendo... Enfim, aí é uma dor de cabeça infinita, né? Sensacional, meu amigo. Cara, é muito fantástico, cara. Fantástico. Até aqui é muito conteúdo. Se a pessoa piscou, perdeu. Piscou, perdeu um time aqui. Tem que estar, não tem nada aqui absorvendo todas as informações. Isso aqui, cara. E as pessoas já estão se ajudando no chat. Um está respondendo o outro no chat. Você vê o que você criou de ecossistema aqui dentro, né? Aqui no nosso podcast. Realmente revolucionário. E aí o seguinte, meu amigo, olha só, como toda história, a gente tem que ter um começo, um meio e também uma finalização. Olha, amanhã a gente, né, tem os compromissos, né, sei, ainda mais, né, tem vários outros, né, reuniões para fazer, enfim. Então, se enveredando já um pouquinho para o final, né, a gente tem aqui no nosso podcast um quadro, já é batido aqui no nosso podcast, que é uma pergunta um pouco mais pessoal, mais emocional. E aí, cara, muito fora da curva. As pessoas estão aqui fora da curva. Eu li aqui, eu tô vendo aqui, desculpa, o Ali Ellison, especialista nosso, o cara tá a bordo agora, tá a bordo da Ambipar, tá dando aula a bordo, ele abriu o podcast aqui. Ao vivo e a internet tá funcionando lá. É muito bom.
que é sensacional, cara. Sensacional. Tá aqui o Sérgio também, ó. Cara, sem dúvida, a TMS é fora da curva. Então, Bem realmente, demais. tá colocando aí junto aí, né, aumentando a régua aí. Verdade. Seguinte, olha só. Agora a gente vai para uma fase um pouco mais emocional. Você vai perceber que eu troco o tom de voz, meu tom de voz muda um pouquinho, eu te chamo mais para o próximo. E aí, nesse momento, se enveredando mais para o final, a gente faz uma reflexão aqui. Você, de educador físico, querendo virar a chave, querendo antenado, né? Sempre visionário já com o mercado, conectado com esse mercado, principalmente do óleo e gás. Você percebeu isso, antecipou cenários, se cercou de pessoas ali com conhecimento, ampliou, né, todo esse seu próprio arcabouço de conhecimento, né, com pós-graduação, com técnico de segurança, com especializações, galgou, né, desde o começo, desde o Gemba, lá de fato de técnico, veio se aprimorando, buscando conhecimento, abraçando todas as oportunidades, porque se aprofundou, porque ousou fazer diferente, porque utilizou a gamificação da sua maneira, com os recursos que você tinha na mão, até você ter mais recursos para fazer melhor ainda. Agora você cria realmente uma estrutura forte, coesa, estruturada, a TMS, que ganha o mercado de forma muito acentuada e significativa, se torna uma referência, de fato, em gestão de treinamento, com um olhar muito amplo, consolidado, né, de ponto a conhecer e dominar tranquilamente, não só a norma, mas a sistemática. Desde o começo está falando de sistemática de gestão. Desde o começo está falando de estruturação. Não só o objeto, mas todo o contexto que envolve a gestão de treinamento de ponta a ponta. Desde o treinamento, do certificado, das evidências objetivas, de tudo que está correlacionado. Então, a partir de agora, você como referência em gestão de treinamento, você agora estabilizado, tanto, né, profissionalmente quanto pessoalmente, né, com família estruturada, você olha para trás, você vai refletir quando você ainda não tinha a noção ou não tinha ainda em mente o curso técnico. Você voltou 10 anos atrás. Você voltou. E você hoje, consolidado, você hoje, referência em sistema de gestão de treinamento, você vai dar uma dica para o Arthur, de 10 anos atrás, que ainda não tem essa consciência plena, não tem essa senioridade. Qual é o recado que você se daria? Boa. Eu acredito que eu diria para eu sempre buscar criar grandes relacionamentos com as pessoas. Porque se não tivesse feito tantas amizades, e eu digo no meio profissional mesmo, assim, os nossos primeiros contratos vieram de relacionamento com gente que eu já tinha servido, gente que eu tinha servido bem, sabe, com prazer de me doar para aquela pessoa, de dar parte das horas da minha vida para aquela pessoa e de servir de bom grado, independente da hora que a pessoa pedisse, de você atender e servir. Então, assim, isso me permitiu hoje tocar o negócio. Se eu não tivesse criado relacionamentos profundos, né? Não é aquele relacionamento superficial que você só quando você precisa, que você pede, né? E isso me permitiu criar esse networking e, através desse networking, me deram a chance de servir através da TMS. E hoje eu posso ajudar muito mais famílias com isso. Então, e aí isso está ligado com o meu poder de comunicação, que por incrível que pareça eu era gago, né, Álvaro? Eu nem citei sobre isso, mas eu era gago, né? É, Então, muito gago. Uma coisa horrorosa. Então, a mudança na comunicação, na vontade de criar relacionamentos, independente se vai levar a algum lugar ou outro, entendeu? Mas criar conexões verdadeiras com as pessoas, entendeu? E fazê-las se sentirem melhor quando estão com você, sabe? Sempre foi esse cara preocupado,
que a pessoa está sentindo quando está comigo, ela tem que ficar feliz, ela tem que querer sentir a minha energia e tá bem. E isso é incrível, assim, joga para o universo, isso gera frutos maravilhosos. Então, eu poderia ter feito mais, né? Agora, às vezes você é meio arrogante, você tem um ego muito maior, você não quer entrar muito numa, mas eu teria dado essa dica porque hoje fez toda a diferença. E eu poderia ter feito muito mais relações. Então, é isso aí. Tá com Caraca, gente. que fantástico, meu amigo, sensacional. E o que você mostrou aqui pra gente, o que você trouxe pra gente, valeu muito mais que uma aula, né? Porque realmente despertou, teve insights, trouxe clareza, trouxe ferramentas. Tanto é que, olha só, o Ronaldo está falando o seguinte, ó, Ronaldo, olha o que o Ronaldo Rocha fala aí. A planilha que foi apresentada, como podemos ter acesso para comprar? Acho que eu cheguei um pouco tarde. Não chegou tarde, não, tá? Talvez você não tenha chegado tarde. Talvez eu tenho para te falar que o melhor está por vir. E aí, olhando para isso, acho que não estava combinado. Mas, a partir do momento que você tem essa generosidade de compartilhar gratuitamente a sua ferramenta, você abriu vou dizer assim, a caixa, você abriu o seu segredo, né, aqui da TMS, eu gostaria de ver um pouquinho mais. E aí o Paulo lá que te fez aquela pergunta, ó, ótimo conteúdo, tá aí, ó, né? Tá aí junto. E aí, ó, aproveitando isso, eu gostaria de saber onde eu te encontro, como que eu acesso a TMS, como que eu contrato, como que eu aprendo. E aí, porventura, como que eu tenho isso de prateleira? Como que eu pego isso e já busco e já coloco em prática? Como que isso eu posso melhorar aí a minha rotina, melhorar o meu sistema de gestão de treinamento? Boa, Álvaro. Bom, você vai. Para você entrar no mérito de ter o nosso serviço de gestão, com certeza você vai me achar no LinkedIn, vai achar na nossa página. Eu acho que vai ter os nossos links em algum lugar aí, né? Se você precisar disso para sua organização. Agora, se você é um profissional, um instrutor, e você quer entender um pouco mais dessa visão estratégica na gestão de treinamentos industriais, a gente tem duas formas, tá? Eu tenho a Caixa Preta da Gestão de Treinamentos, curso feito diretamente por mim, gravado por mim, sou eu que estou falando, não tem ninguém, que às vezes tem aqueles cursos, né? Vem o famoso, o Marçal só bota a cara no começo, depois entra um outro, né? Então, curso feito por mim. E tudo que eu estou falando lá, eu vou em muito mais profundidade, que eu mostro evidência, mostro como é que faz, né? Então, esse treinamento chama Caixa Preta da Gestão. E tem também a caixa de ferramentas, que é mais simples, mas de repente você precisa ali de saber qual é a carga horária do curso, como é que seria um template de cada treinamento. Então, a gente dá centenas de templates já validados, que eu utilizo hoje para ser auditado no Programa de Excelência Operacional da Petrobras. Então, eu disponibilizo esses templates, tá? Disponibilizo o projeto pedagógico, o modelo desse projeto pedagógico para cada curso EAD. Se você tiver que construir o que você tem que seguir. Eu dou o guia da aula prática, como é que você faria uma prática para trabalhar em altura, para resgate em altura, espaço confinado, combate a incêndio. Então, de como que essa prática pode ser feita. Isso aí você também vai ter o link, desculpa, em algum lugar. Se o Vitor puder me ajudar e botar os links, né? Você pode acessar a hora que você quiser, comprar cartão de crédito, parcela, tudo resolvido, e pega na hora esse conteúdo. Cara, é sensacional. E é isso mesmo, o Vitor cantou, a backstage está aqui, tá funcionando a todo vapor, e o Vitor deu um spoiler aqui. Eu preciso da sua confirmação, Arthur. Você fez um cupom do Descomplicando a Norma E com dei uma percentual arrebentada, botei agora? 20% de desconto, 20%. 20%? Caramba, Falaram que era para botar 10, falei, não, ele merece. dobra. Excelente. Chama, bota 20. Pô, top, irmão. E é o seguinte, cara, obrigado de verdade, cara. Isso é muita confiança, né? Depositada aqui, né? Troca. E olha só, tá aí o cupom. Você clica na caixa já e tem acesso a isso tudo. E você vai colocar aí o cupom de desconto com 20% descomplicando a norma. Olha só quão primoroso, né? Você buscar conhecimento e você honrar, né? Você tá aqui junto, buscando conhecimento tarde da noite e no final ser presenteado com isso. Eu vou colocar até o outro também, né? Tá aqui a caixa preta, né? Aí esse é o caixa preta, vou agora colocar o caixa de ferramentas para vocês também aí
Ó, já tá aí, ó, todos os links, já tá aí no LinkedIn, no YouTube, tá aí também, ó, caixa de ferramentas, né? Tá aí, ó, caixa de ferramentas e caixa preta. É só Boa. clicar e utilizar o Descomplicando a Norma para ter 20% de desconto. Clica agora, pessoal. Clica agora. É aquela questão assim, ó, não deixa para amanhã. A NR1 foi adiada, a gente não vai discutir isso. Mas não deixa para amanhã. Amanhã já pode ser tarde. Amanhã o concorrente já está ali na sua frente, já se aprimorou, tem ali uma vaga que está disputando. Poxa, esse conhecimento seria o diferencial para você entrar na vaga. Então, é a ferramenta pronta de quem de fato vende, de quem vive disso, né? De quem de fato aplica isso. 60% da frota, né, aí de embarcações treinam com a TMS, isso é muito importante, isso é dado, isso é fato, né? Isso aqui não é refutável. Então, está aqui. Então, aí as pessoas estão aqui ó, colocando excelente, né? Chama excelente. Pessoal, coloca aí também o que você achou, né? Fez sentido isso para você? Descomplicou a norma para você? Esse nosso convidado, Arthur, brilhante, trazendo todos os insights. Olha só, as pessoas já estão aqui, ó, Joyce falando assim, ó, cara, aprendi muito hoje. Sua história com certeza deu um gás em muitas pessoas. Joyce. É Muito inspiração. bom, Joyce. Realmente serviu como inspiração. Treinamentos de qualidade, o Orlando Pô, Júnior. esse aí é Orlandão, cara. Esse cara, olha só, ele desembarcou ontem. Eu acho que foi. Meia-noite, ele tava pedindo logística, ele tava no Porto de Macaé, ele mora em Vitória, cara. Mó dor de Nossa, cabeça. Chegou em casa hoje, eu acho. O Orlandão, tava embarcado também, muito bom. Grande profissional. sensacional, cara, sensacional. E você não sabe, eu tô aqui em Vitória, tô aqui, na verdade, tô aqui em Ele Linhares, não mora Espírito em Vitória, Santo. não, ele mora escondido pra caramba, cara. É, Depois, eu esqueci. Ele vai falar aí, onde é que você mora? Manda aí a cidade que você mora aí, ó. É escondido, pô. tá Tô em 12 horas da Vitória aí, manhã, ó. Tô aqui na tá na rodoviária rodoviária. de Vitória Aí. assistindo, Nem ó. chegou em Tá no casa. caminho. Ele desembarcou ontem. Sensacional, sensacional. Então, olha só que fantástico, as pessoas já vão acessar lá, já vão aproveitar essa oportunidade. Pessoal, não deixa para depois. Já clica lá, os links já estão lá, os links já estão disponíveis aí. Acesse, coloque o cupom Descomplicando a Norma para você ter 20% de desconto e já aproveitar e já aplicar agora. E o seguinte, meu amigo, vamos tirar uma foto. Vamos tirar uma foto. Eu vou colocar aqui, ó, a gente aqui, ó. Pessoal, faz o seguinte. Agora sim, reta final. Vamos lá. Você tira um print, captura essa tela, captura esse momento. Tira um print desse momento e você vai postar no seu LinkedIn. Arthur Lima Coelho, você vai marcar Arthur Lima Coelho. Primeiro adiciona lá, marca Arthur Lima Coelho e Álvaro Domingues, que eu vou fazer questão de ir lá comentar. O que acontece, pessoal? Mudou o jeito como os recrutadores estão buscando os candidatos. Então, lá no LinkedIn, é uma rede de network, os recrutadores estão observando qual é o seu comportamento. O que você está buscando? Qual é o seu diferencial? E quando você tira um print de um podcast desse aqui, de segurança, você está falando, você está dando um recado para o recrutador o seguinte: olha só, eu me mantenho atualizado, eu busco constantemente, semanalmente, como é o nosso episódio aqui, eu busco conhecimento. E hoje eu aprendi muito sobre sistema de gestão de treinamento. E aí o recrutador vai falar: opa, peraí, deixa eu ver isso aqui. Se não for o recrutador, é o seu cliente. Se você é empreendedor, seu cliente está vendo que você está se atualizando, que você está buscando melhores soluções e também está competitivo com o mercado. Então, pessoal, de novo, tira um print dessa tela. Tira um print, você vai printar, capturar essa tela e você vai postar lá no LinkedIn, que já já a gente vai lá comentar. Beleza? Arthur, tá contigo. Considerações finais para a gente encerrar brilhantemente. Foi sensacional aqui conversar com você. Considerações finais, tá com você a palavra. Muito bom mesmo, gostei. Primeira vez que eu faço isso, você me deixa muito à vontade, você é um grande profissional. Todos os parabéns para você, Álvaro. Desejo para você realmente todo o sucesso do mundo, continue ajudando tantas pessoas, compartilhando conhecimento. E
Eu acredito que o nosso público, né, de saúde e segurança precisa disso, é muito mais do mesmo, e você vem tendo uma preocupação assim, em trazer gente com bagagem, engajada. Espero que eu tenha contribuído com a minha história. Eu gostei, eu fiquei muito emocionado assim, com o que a Joyce falou, porque é o que eu quero transmitir para quem está comigo. É que existe um mundo depois, sabe, dos problemas que você vive, da política, existe uma possibilidade, sim, mas você tem que se aprofundar, você tem que se relacionar, converse com pessoas, peça opinião para quem já foi ou está voltando, entendeu, Álvaro? Não compartilha suas ideias, das pessoas com qualquer um, porque você pode se frustrar. Tem muita gente aí que não quer ver ninguém feliz, não, cara. Então, vou repetir. Quando for compartilhar alguma coisa de sonho, de desejo, compartilhe com quem já foi ou está voltando. Porque aí essa pessoa pode te agregar alguma coisa. No mais, uma boa noite. Obrigado de verdade, adorei. Estou muito feliz. Sucesso para vocês. Podem me chamar aí no LinkedIn. Eu sou super acessível, entendeu? E vamos ver o que vai dar isso aí, se a gente vai conseguir trabalhar junto algum dia, se eu vou conseguir servir vocês. Independente disso, vamos criar conexões, né? Isso aí, meu amigo. Cara, vamos juntos, vamos para cima. E tá todo mundo aí te parabenizando, irmão. Todo mundo realmente aí ovacionando aí, foi show. Assim, ó, sabe quando fica show? É aquilo realmente deu o máximo, né? Não só de conteúdo técnico, mas de entrega, de conexão, de rapport. Então, realmente, parabéns, parabéns pela sua trajetória, parabéns pelo seu trabalho, parabéns por se permitir compartilhar conhecimento. Parabéns também por ajudar as pessoas que querem chegar onde você está. Então, realmente, é um olhar aí, você com uma lanterna para trás, iluminando os caminhos aí para facilitar a vida das pessoas, porque você teve alguns erros, acertos, e aí aprendeu com isso. E aí você está facilitando a vida das pessoas quando você coloca um produto desse disponível, que é a caixa, que são atalhos. São atalhos. Ali, ó, vai economizar anos. São 10 anos que você teve para você construir e chegar nesse platô. A pessoa vai acessar aqui em horas, vai ganhar 10 anos de experiência, experimentação. Você que foi head, inclusive, de treinamento em outras empresas e agora é CEO da sua própria. Então, realmente, CEO da sua história, protagonista da sua história. E vamos juntos, vamos para cima. Então, se você não aproveitou, pessoal, só você não aproveitou, porque está aí disponível, está aí, agora é com você, né? A gente pode apresentar a maçaneta na porta, mas virar a chave, virar a maçaneta é contigo, aí chamar a ação é você clicando aí, utilizando o cupom, economizando 20% e aprimorando e já estando em linha com a ISO 45001, já estando em linha com a nova NR1, já estando em linha realmente com um grande exigente, né, cliente nosso, de explorador de óleo, que exige mais que a norma, inclusive. Então, realmente, esteja alinhado e use aí isso ao seu favor. Vamos juntos? Até uma próxima, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.